Todo mundo vindo? Sim. Show. Bora lá fechar em protozoários e doenças por protozoários. Bom, gente, então, vou repetir o que eu já tinha comentado. Que vocês vão precisar lembrar de protozoários, além das doenças que a gente vai dar um foco daqui a pouco, é a questão da locomoção desses caras, certo? Então, locomoção de cada grupo, qual grupo que não tem estrutura de locomoção, o que que esse grupo que não tem estrutura de locomoção, como é que ele faz para se locomover no ambiente, como é que ele faz para se locomover se ele estiver parasitando um ser humano, certo? Então, vocês precisam lembrar dessas questões. Alguém mais entrou aí? Deixa eu ver. Certo? Então, bora lá. Todos os protozoários, pessoal, todos são unicelulares, certo? Então, você não tem um protozoário pluricelular, não existe isso. Todos são unicelulares. Todos são heterótrofos, iguais aos fungos, certo? Todos são heterótrofos. Agora, o modo de vida, aí pode variar. Você pode ter protozoário de vida livre, você pode ter protozoário que são parasitas. Então, exemplo de um protozoário de vida livre, que a gente fica meio que ali focado nas doenças, e a gente esquece que existem protozoários de vida livre. Então, paramécio, que é exatamente esse parasita que vocês estão vendo, esse parasita não, esse protozoário que vocês estão vendo na imagem, é um protozoário de vida livre, ou seja, ele não vai causar doença em ninguém, certo? A gente falou das estruturas desses protozoários, então o macronúcleo e o micronúcleo, certo? Vocês vão precisar saber disso na questão da reprodução dos protozoários. Então, lembrar, gente, macronúcleo, metabolismo desses protozoários. Micronúcleo, reprodução, certo? Metabolismo, reprodução. Esses protozoários, gente, principalmente os de água, os de ambiente aquático, eles vão ter o vacúolo contrátil. Vocês podem encontrar o nome desse vacúolo também nas questões de vacúolo pulsátil, certo? Ora, é óbvio, para ele colocar para fora o excesso de água que entra por osmose no corpo dele, ele precisa contrair esse vacúolo. Então, vacúolo contrátil. Ou ele precisa fazer esse vacúolo pulsar, certo? Então, vacúolo pulsátil. Pega esse excesso de água e joga para fora no ambiente. Até para esse organismo não estourar, certo? Nesse caso aqui, desse protozoário, nós temos os cílios como estruturas de locomoção, certo? Então, a gente tem lá os cílios, os ciliados, né? Os flagelados, os que possuem pseudópodes como estrutura de locomoção e os que não possuem nada, que são o grupo dos esporozoários, certo? Então, bora lá, ó. Começando pelas... A gente, na verdade, ainda não chegamos nos grupos, mas lembrar que esse cara aqui, a ameba, ele é do grupo dos risópodes, né, que tem os pseudópodes como estrutura de locomoção. Então tá aqui, ó, o vacúolo contrátil, certo? A grande maioria desses protozoários, eles são de água doce, certo? Então a ameba também não vai causar nenhuma doença, ela não vai parasitar nenhum ser humano, certo? A gente tem aquela doença que a gente viu que é causada pela entamoeba histolítica, né? A gente chamou ela de amebíase, só que a amebíase não é causada por essa ameba clássica aqui que vocês estão vendo. É outra ameba, certo? É outra espécie. E aqui ele mostrou, ó, o vacúolo contrátil, entrada de água por osmose, certo? E liberação dessa água, a eliminação do volume dessa água pelo vacúolo contrátil. Então é dessa forma que esses caras conseguem excretar essa água, certo? Então, ó, o primeiro grupo, o grupo dos ciliados, certo? O paramécio, a gente acabou de comentar sobre ele, é o principal representante desse grupo, certo? Então, ele vai batendo ali os cílios e ele vai se locomovendo no ambiente. Não existe protozoário ciliado, certo? Que seja parasita. Então, lembrem dessa informação.
Agora, quando se fala em protozoário flagelado, aí você tem uma porrada que causa doença em seres humanos e animais. Então, a gente comentou isso em sala. A giardia vai causar giardíase, que é aquela doença que tem transmissão oral fecal. Então, não é por mosquito, não é por nada, não é por barbeiro, transmissão é oral fecal. É água e alimentos contaminados. Trichomonas vaginalis, a gente não chegou a ver, porque ele não aparece tanto em questões, certo? Mas é um protozoário que ele tem ali uma predisposição, um tropismo, né, uma preferência pela região da genitália feminina, então isso pode acontecer, certo? Esse outro a gente também não comentou, que é um protozoário bem menos famoso, muito incomum de aparecer em questões, que é esse tipo de tripanossoma aqui, que causa a doença do sono, e o protozoário da leishmania, certo? Que aí sim é um dos mais importantes, junto com o Trypanosoma cruzi, que vai causar a doença de Chagas, e outros aí, protozoários flagelados, certo? Então, ó, as amebas entram nesse grupo dos risópodes, que possuem os pseudópodes como estrutura de locomoção. Então, acabamos de ver os flagelados, que têm os flagelos lá como estrutura de locomoção, e os risópodes, eles têm os pseudópodes. Lembrar, pessoal, que esses pseudópodes, eles além de servirem de locomoção, também servem para fagocitar partículas, certo? Então, ela vai só liberando ali os pseudópodes e aqueles pseudópodes vão englobando as partículas de alimento que estão aqui naquele ambiente, certo? Então, duas funções básicas aí para os pseudópodes. Esses caras podem ser parasitas, podem ser de ambiente aquático, de água doce ou salgada, certo? Então, a gente comentou lá da amebíase, que era a doença que era causada por um tipo de ameba. Então, esse grupo também pode ter indivíduos parasitas. O grupo dos esporozoários, gente, sempre que falar de esporozoário, lembrem da toxoplasmose. Então tá aqui, ó, o grupo dos esporozoários, eles não possuem estruturas de locomoção, certo? Mas não deixam de ter sua complexidade. É só a gente olhar para o plasmódio aqui, ó. Plasmódio que vai causar a malária, que é a primeira doença que a gente vai ver, certo? Então só existe, no grupo dos esporozoários, só existe indivíduos parasitas, certo? Coisa parecida acontece com os flagelados. A maioria esmagadora do grupo dos flagelados são protozoários parasitas que vão causar doenças em seres humanos e animais, certo? Então, vimos os grupos. Ô, Ricardo, Oi. todos os protozoários vão ter o macro e o micronúcleo ou não? Os pluricelulares, certo? Então, o flagelado, o ciliado, os pluricelulares não. Os que, a maioria que causam as doenças, certo? Uma vez que todos são unicelulares, certo? Então, a maioria que causa as doenças, os flagelados e os esporozoários, que são parasitas, eles vão ter os dois núcleos. Aí os outros dois só tem um ou outro, né? Isso. Geralmente o que está relacionado com a reprodução. Sim. Tá? Ô, Ricardo, Oi. a gente tem que saber, tipo, esporozoários se reproduz de tal jeito, ciliados de tal jeito. Precisa não, Não. Você precisa saber o geralzão. certo? Beleza? Então, Jó, divisão binária é a primeira forma de reprodução assexuada. Então, por exemplo, a ameba, que é um dos mais simples desses grupos, ela faz essa divisão binária que as bactérias também o fazem, certo? Então, aquela coisa que a alga também faz, divide os núcleos, certo? Divisão de núcleo aqui, você forma dois indivíduos, cada indivíduo com um núcleo, certo? E aí tem a divisão do citoplasma aqui, ó. O citoplasma se divide e gera dois indivíduos filhos. Então, eles chamam aqui de ameba filha, certo? A ameba mãe, que é essa primeira indivíduo, e amebas filhas aqui, ó, depois que o citoplasma foi dividido, certo? Divisão binária, bem facinho. Essa reprodução assexuada, gente, não vou cobrar essa reprodução aqui, que ela é um pouquinho mais chata de entender, certo? É uma reprodução que acontece
no grupo da malária, certo? Dos plasmódios. Mas essa outra aqui eu preciso que vocês saibam, certo? Então, a questão lá da troca de micronúcleos, né, que ocorre, então você tem aqui um indivíduo que ele vai colar um no outro, né? Essas estruturas aqui deles, elas se colam, certo? Eles se juntam como se fosse uma fusão de hifas, se a gente fosse pensar no fungo. E aí o que acontece, ó? Primeiro você tem uma meiose, certo? E aí de um núcleo de cada um vão surgir 4 outros núcleos, na verdade 3, né? E aí você fica com um total de 4 núcleos, que é a mesma ideia da reprodução da meiose em seres humanos. No final da meiose, você forma 4 células com material genético da mãe e do pai, certo? Aqui é exatamente igual. Vocês vão lembrar que depois que formam esses 4 micronúcleos aqui, 3 deles degeneram, certo? Só era para ficar um aqui. Mas quando fica só um, esse um que fica faz mitose. E aí de um vai para 2. Ou seja, ele dobra o número de micronúcleo. Para que fazer isso, gente? Para poder doar um micronúcleo para um protozoário e esse outro protozoário doa de volta para esse primeiro. Então, quando a gente olha aqui na última imagem, a gente vê a troca desses micronúcleos, certo? Aí sim você tem uma reprodução que gera variabilidade, mesmo ainda sendo considerado uma reprodução assexuada, certo? Então, por isso que a gente chama de recombinação gênica, porque a recombinação é quando você troca material genético de um indivíduo para o outro, certo? Essa é a Então, de fato, conjugação ela é considerada uma reprodução assexuada, assexuada. certo? Beleza. Só que aí você pode perguntar, ué, mas só tem reprodução assexuada nos protozoários? Não, porque a gente viu que alguns deles fazem reprodução sexuada dependendo do hospedeiro. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui agora a malária, certo? Que existe a reprodução assexuada no ser humano, beleza? E a reprodução sexuada no mosquito. Então, lembrem aqui, ó, malária, principal agente etiológico, plasmódio. Vetor, anófilis, que é o mosquito prego, certo? Mosquito prego, a fêmea do mosquito prego. Então, agente etiológico, plasmódio. Ou plasmódio vivax, que é o que mais ocorre no Brasil, ou plasmódio falciparum, que é o que mais acontece no mundo. Beleza? Então, agente etiológico, mosquito prego, também conhecido como anófilis. Vetor, certo? E agente etiológico, plasmódio. Então, o ciclo de vida desse parasita, a gente comentou que ele tem preferência lá pelas células hepáticas, né, as nossas células do fígado. Então, a partir do momento que o mosquito pica o ser humano, ele vai colocar para dentro das nossas células hepáticas a forma de esporozoito do protozoário. Esse esporozoito fica um tempo ali nas células hepáticas, nas células do fígado, e aí eles vão infectar as hemácias, certo? Chegou aqui nas hemácias, gente, eles vão começar o seu ciclo assexuado. Então, eles fazem um ciclo assexuado aqui na hemácia, chega um momento que essa hemácia não aguenta de tanto o indivíduo e ela estoura. Estourou, caiu na corrente sanguínea, vai cair na corrente sanguínea sob a forma de merozoíto, certo? E vai produzir lá uma substância chamada de merozoína, vocês podem encontrar isso em alguma questão. E aí, depois que caiu na corrente sanguínea, aí ele se transforma em gametócito, certo? Que é essa última etapa, a última fase da reprodução desses protozoários no ser humano. Caiu na corrente sanguínea, está sob a forma de gametócito. Aí ele espera outro inseto vir, picar esse indivíduo novamente, pegar essa forma de gametócito para reproduzir de forma sexuada no mosquito. Certo? Que é exatamente essa imagem aqui que a gente comentou. Ô, Ricardo, Oi.
Só as fêmeas transmitem, né? Só as fêmeas, exatamente. Deixa eu ver que alguém pediu para entrar aqui. Não, estou viajando. Ô, Ricardo, Só as fêmeas. Oi. nessa reprodução aí, tem como voltar ali para aquele negócio da malária? Vou voltar agora. Aqui? Aí tem tipo esse merazoito. Tipo, é uma parte deles que vira gametócito ou são todos? Isso, são todos. Todos? Beleza. Sim. Certo? E aí o mosquito vem, pica, pega essa fase do gametócito e vai ocorrer o ciclo sexuado, né? Lá no intestino lá no estômago desse inseto, certo? E aí, reproduziu sexuadamente, esses indivíduos vão migrar para a região da saliva do mosquito, e é nesse momento que ele vem, pica outro ser humano ou outro animal e transmite a malária novamente, certo? Principal sintoma, gente, da malária, febres altas, certo? Então, caiu na corrente sanguínea, sobre a forma de merozoíto, caiu na corrente sanguínea, febre, certo? Sintomas de uma forma geral. Beleza? Mas o mais importante é a febre, o que causa óbito é a febre. Você pode ter dor de Então, cabeça. a febre, ela só vai correr quando cair na corrente sanguínea, começar a circular no sangue. Perfeito. Sim. Então, gente, lembrem também, ó, que é hospedeiro definitivo, mosquito. Por quê? Porque a fase sexuada acontece nesse infeliz, certo? Hospedeiro intermediário, o besta do ser humano. Ô, Ricardo, Diga aí. aí na forma de gametócito, quando, sei lá o que se transforma no gametócito, aí já tem saído da febre ou não? Ainda fica com a febre. Não, aí depende se a pessoa já está fazendo tratamento ou se não está. Se não tiver, vai continuar os sintomas. É só na forma de merozoíto, né, que se manifesta os sintomas. Justo. Tá. Certo? Então, outros sintomas, ó, dor de cabeça, dor abdominal, fadiga, náusea, mas é a febre que leva o indivíduo para o além. Certo? Prevenção, ó, mesma prevenção para o Aedes aegypti, né, que causa dengue, repelente, uso de telas nas janelas, combate ao vetor, certo? Ô, Tudo Ricardo, isso. Oi. no caso, no mosquito da malária, ele não vai precisar da água para se reproduzir, então não vai ter que prevenir que nem o Aedes aegypti. Isso. Tá bom. A vacina, vocês sabem que já tem a vacina, certo? Então, já tem a vacina lá para quem vai viajar para a região norte e tudo isso. Os fatores indiretos, a gente comentou, né? Queimadas, aquecimento global, desmatamento, tudo isso aumenta o número desses indivíduos, porque você tira os possíveis animais que esses mosquitos poderiam pegar o sangue deles ali, certo? Então, esses processos indiretos do ambiente ajudam a disseminar o mosquito. Leishmaniose, né, a segunda principal doença aí causada por protozoários. Agente etiológico, Leishmania sp, certo? Em sua forma promastigota ou amastigota. Quem é o agente etiológico? Mosquito palha, também conhecido como flebotomínio. Eu até comentei em sala que é um mosquito bem diferente. Ele é bem pequenininho em relação ao Aedes aegypti, por exemplo, certo? E aqui também são as fêmeas que são hematófagas, certo? Bom, a gente diferenciou a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. A leishmania brasiliensis é a que causa a leishmaniose tegumentar. Então, aquelas manifestações clínicas, elas vão ficar na pele, certo? Não vai ter... A pessoa não vai a óbito por causa da leishmania tegumentar, mas ela fica com essas ulcerações aí bastante feias, né? E veja, gente, aqui na imagem, ó, a leishmania é um protozoário flagelado. A gente já tinha falado disso quando a gente viu o grupo dos flagelados, só para lembrar vocês disso. Beleza?
Lembrem que essa leishmania pode ter reservatórios naturais, como, por exemplo, o próprio cachorro, certo? O cão doméstico, enfim. Lembrem que ele não pode transmitir a doença para seres humanos, certo? Então, é necessário, obrigatoriamente, que tenha um mosquito para fazer esse intermédio, e aí esse cão infectado, ele precisa ser isolado dos outros cães e de seres humanos, beleza? Tratou ali os bichinhos, aí tranquilo, você reintroduz esses animais a, de repente, ter contato com o ser humano. Ô, Ricardo, Oi. precisa saber se, tipo, essas doenças aí, precisa saber se é flagelado, ou, tipo, um meio de locomoção delas? Precisa, cara, precisa. Nesse sentido, precisa. É, porque é desse jeito que você diferencia um protozoário que não é parasita de um que é de vida livre, certo? Aliás, de um que é parasita e um que é de vida livre. Beleza? Bom, outros hospedeiros intermediários, né, outros reservatórios naturais, na verdade, pode ser roedores, né, ratos e gambás, certo? E aí esses caras infectados, o mosquito vem, pega esse protozoário desses animais e levam ou para um cão ou direto para o ser humano, certo? Mas é bom vocês saberem e lembrarem desses reservatórios naturais. E aí sim você tem a leishmania que vai causar óbito, que vai levar, que vai dar muito trabalho para tratar, certo? E que pode levar o indivíduo a óbito porque ela consegue chegar nas vísceras, nos órgãos internos. E até a gente comentou de fígado e baço, certo? Então a leishmania Chagas, leishmania Donovani e leishmania infanto causam a leishmaniose visceral, certo? Então, o que acontece? Quando o mosquito pica o ser humano, ele vai transmitir, ó, a forma do protozoário, que é aquela forma que tem flagelo, que é a fórmula amastigota. Aliás, é a forma promastigota, certo? Essa forma promastigota vai se transformar em amastigota lá nos macrófagos. Então, precisa lembrar como é que, se é promastigota ou é amastigota. É interessante que vocês lembrem a célula que esses protozoários têm preferência, certo? Então, por exemplo, aqui na leishmaniose visceral são os macrófagos. Lá na malária eram as células hepáticas, depois as hemácias. Então, isso é mais importante do que você ficar decorando. Ah, entrou para o mastigota, se transformou em amastigota, e depois foi para onde? Foi para ali, foi para aqui. Então, lembrem da preferência que esses protozoários têm por nossas células, certo? Nesse caso aqui da leishmaniose visceral, são os macrófagos, são células de defesa do nosso sistema imunológico, certo? Uma vez que se rompe, gente, esses macrófagos, por começar a ter muita concentração desses protozoários, aí isso cai na corrente sanguínea, novamente, esses indivíduos, certo? Já sobre a forma amastigota, então, ó, promastigota se transforma em amastigota nos macrófagos. Quando esses macrófagos se rompem, volta a fase aliás, a fase amastigota continua, e é essa fase amastigota que o mosquito vem pegar quando ele pica a gente novamente, certo? E aí, esse ciclo vai se desenvolver agora, nessa parte aqui em vermelho, ó, que vocês estão vendo, ela vai se desenvolver agora no mosquito, certo? Então, aqui, ó, divisão do parasita no intestino do vetor. Um pouco parecido com o que acontece lá na malária, certo? E aí, reprodução sexuada novamente no mosquito, e aí ele pica um ser humano e o ciclo volta de novo, certo? Então, hospedeiro definitivo, mosquito, hospedeiro intermediário, ser humano. Ô, Ricardo, Oi. o senhor podia explicar de novo a parte em azul que eu não entendi muito bem? A parte do ciclo dos seres humanos, né? Sim. Então, vê lá, Alice. O mosquito vem aqui, ó, pica o ser humano, certo? Ele vai transmitir a fase amastigota, a fase promastigota, certo? Para o ser humano, promastigota. Na fase promastigota, quando esse mosquito coloca essa fase para dentro da nosso corpo, essa forma promastigota vai se transformar em amastigota nos macrófagos, nas células de defesa do nosso sistema imunológico.
que é essa parte em 3 aqui, ó. Certo? Pronto. Chegou na forma mastigota, nos macrófagos, esses caras vão começar a reproduzir de forma assexuada até romper os macrófagos. Romper os macrófagos, aí sim eles vão cair na corrente sanguínea de novo, ainda sob a forma mastigota, o mosquito vem, pica novamente e pega essa forma mastigota. Levou essa forma para os seus intestinos, certo? Ele vai reproduzir sexuadamente e aí o mosquito transmite novamente para outro ser humano. Beleza? Aí vão se reproduzir de forma sexuada no corpo humano. No corpo humano, sim. Tá certo. Olha, uma pergunta. Vai precisar saber o nome do agente etiológico, o nome do protozoário ou não? Vai. Então, por exemplo, malária, você tem que saber que é plasmódio. Leishmaniose, tem que saber que é Leishmania brasiliensis, ou, se for tegumentar, Leishmania as outras, se for visceral. Tá bom. Tá? Ricardo, Oi. vai precisar saber que, por exemplo, volta aí. Não, uma dúvida assim. Por exemplo, ele se reproduzir dentro do corpo humano. Mas se outro mosquito não picar, aí vai. Não, aí é interrompido. Aí o ciclo não se inicia novamente. Você vai ter ali as manifestações clínicas, você vai tratar, certo? E aí, beleza, fechou. O ciclo não vai para outro mosquito e provavelmente não vai para outro animal. Tá bom. A partir do momento que você trata, eles morrem ali e acabou. Oi, cara. Oi. E se, tipo, outro mosquito, sem ser esse daí da leishmaniose, que é aquele... Esse outro mosquito aí. Picar, sem ser o da doença. E aí? Não acontece nada. Nada? Porque esses protozoários, eles têm as preferências. Então, por exemplo, na tua ideia, vê um Aedes aegypti e pica o ser humano. O Aedes aegypti não vai acontecer nenhum tipo de reprodução no Aedes aegypti. Certo. Entendeu? Tem que ser o mosquito certo. Beleza. Então, gente, esse mosquito que causa leishmaniose visceral, ele tem como preferência de reprodução, reproduzir na matéria orgânica em decomposição. Então, são considerados mosquitos saprófagos, certo? Ou saprófitos ou saprófagos, tanto faz. Beleza? E a forma de prevenção é exatamente as mesmas que a gente vem comentando para combater o vetor, certo? Alguém está com o áudio aberto aí. Pronto. Bom, doença de Chagas, né? Terceira principal doença aí causada também por um grupo dos flagelados. Então, quem é o agente etiológico? O Trypanosoma cruzi. Quem é o vetor? O barbeiro, certo? Não esqueçam disso. Reservatórios naturais, ó. Então, esses mamíferos silvestres, eles podem, o gambá pode ter ali também, poderia adicionar aí o gambá, certo? A lontra e por aí vai. São reservatórios naturais. E os animais domésticos, a mesma coisa, certo? Naquela mesma ideia da leishmaniose, certo? Reservatórios naturais, não quer dizer que eles passem direto a doença para o ser humano. A gente comentou, né, que essa transmissão ela pode ser pela ingestão de açaí, que foi mal triturado ali, foi mal preparado de alguma forma. Lembrem, gente, a picada do barbeiro não causa a doença. O que causa a doença é as fezes entrando em contato com esse ferimento. Então, simultaneamente que o barbeiro pica, ele libera as fezes. E aí esses protozoários são carreados, certo? Como se fosse um ímã para essa ferida. E aí é quando ele entra na nossa corrente sanguínea. A transmissão pode ser via placentária, certo? Da mãe para o feto, e também pode ser já na amamentação através do leite materno, certo? Bom, aqui, gente, também vocês vão precisar lembrar que o
ser humano, é o hospedeiro intermediário, certo? Mais uma vez, o ciclo sexuado vai ocorrer no barbeiro, certo? Então, aqui eu não vou ficar entrando em detalhes de formas, eu não vou cobrar isso na prova, tripla mastigota, invade ali e vira a mastigota, não vou querer que vocês lembrem com tantos detalhes assim. Mas lembrem, o hospedeiro definitivo é o barbeiro, o hospedeiro intermediário é o ser humano. Tanto que ele fala aqui nessa fase 3, ó. Os amastigotas multiplicam-se de forma assexuada, está aqui dentro do músculo, dos tecidos, invadem a corrente sanguínea, ó, aqui. Aí em 4 ele fala, os amastigotas se transformam em tripomastigotas e voltam para o sangue. Voltou para o sangue, gente, vai estar disponível para vir outro barbeiro, picar o ser humano, pegar esse protozoário e levar para outro animal, certo? Então, enquanto está nos tecidos, enquanto está nos vasos, enquanto está no macrófago, se for outra a leishmaniose, não tem problema. O problema é quando cai na corrente sanguínea, porque vai ter os sintomas e porque você deixa livre ali o protozoário para vir um barbeiro ou vir outro mosquito e picar e levar essa doença à frente. Beleza? Ô, Ricardo, essa doença de Chagas que pode passar anos até chegar na corrente sanguínea, né? Exato, exato. Ela pode passar anos até você ter os primeiros sintomas. E aí, quando você tem os primeiros sintomas, até comentei isso em sala, é quando o bicho já deve estar pegando internamente no seu corpo, certo? Então, o coração já pode estar aumentado, outros órgãos já podem estar aumentados e por aí vai. E aí isso é meio que irreversível, certo? Principal problema em termos de sintomas, a cardiomegalia, que é o que geralmente leva o indivíduo a óbito, né? Insuficiência cardíaca, febres altas também. Pode haver erupções cutâneas, ó, em alguns casos, certo? Se é um protozoário, gente, que vai atingir a corrente sanguínea em algum momento, vai disparar ali os alertas do sistema imunológico. Então, o que acontece? Os linfonodos vão inchar, certo? E lembrem disso aí. Ô, Ricardo, Temos a... Oi. esses sintomas aí, febre, dores no corpo, é tipo pouco tempo que o bicho pica ou demora igual os outros sintomas? Não, ó, porque eu coloquei aqui que a doença tem uma fase aguda e uma crônica. Então, na fase aguda, você tem sintomas leves. Então, diarreia, vômito, fadiga, que aí você pode confundir com uma porrada de outras doenças, certo? Agora, quando você vê, ó, inchaço nos olhos, aumento do baço, certo? Então, você não tem como saber que o seu baço está inchado, a não ser que você vá fazer algum exame de sangue, alguma coisa assim, vá detectando uma coisa ou outra ali, até chegar no órgão, para dizer assim, não, ó, vamos investigar para ver porque que você tem células sanguíneas aumentadas. Então, isso pode estar relacionado com o aumento do baço. Aí você vai investigar, certo? Isso é só na fase crônica da doença. Beleza? Prevenção, gente, a gente comentou em sala também, a questão da prevenção, né? Então, aquelas casas que a gente comentou de pau a pique, não se faz mais nessas zonas rurais, certo? Então, já é uma forma de prevenção. Você ter o controle sobre os bancos de dados de sangue das pessoas, né, em transfusões, é uma medida profilática interessante, certo? Então, isso aí é importante como uma prevenção. E, obviamente, o combate desses vetores, né, desses barbeiros, certo? A toxoplasmose ó, foi uma das últimas doenças que a gente comentou. Lembrem aí que a toxoplasmose é causada por um grupo de protozoários esporozoários, certo? Lembrem que é aquela doença que tem o gato como hospedeiro, como hospedeiro definitivo, certo? Hospedeiro definitivo. Então, gente, a maior parte dessas doenças tem o ser humano como hospedeiro intermediário, para não dizer todas, certo? Nesse caso aqui, a principal forma de transmissão é a partir da contaminação de algum local pelas fezes desse gato, certo? E aí, ó, esses animais aqui, o porco, a ovelha, ou outros animais que estejam próximos ali daquele gato, eles podem se contaminar.
e a gente pode ingerir a carne desses animais. Quando isso acontece, isso é uma das formas da gente ter a doença, certo? Assim como o manuseio dessas fezes, né? Tem gente que vai limpar a caixa do gato lá, acaba se contaminando com essas fezes, acaba inalando ou colocando via respiratória pelo nariz esse protozoário, certo? E, obviamente, a transmissão pode ser também oral fecal. Então, essas fezes entram em contato com o solo, esse solo ali pode ter contato ali com a água, e aí essa água pode chegar em algum momento para a gente, se não tiver saneamento básico. A gente pode lavar mal os alimentos, esses alimentos estarem contaminados com essas fezes, e aí isso pode chegar para o ser humano, certo? Quem é o agente etiológico? Toxoplasma gondii, certo? Falei que era um problema, essa doença era um problema muito mais para grávidas, para gestantes, pelos problemas que ela poderia causar no feto, certo? No bebê. Então, os principais problemas, ó, a corioretinite, que é um problema aí na córnea, infecção grave, certo? Pode levar o bebê à cegueira, a gente comentou isso em sala. E a calcificação cerebral, certo? Que pode causar um aumento aí da massa cerebral nesses bebês, certo? Então, é uma toxoplasmose congênita. Quando se passa da gestante para o bebê, a gente chama isso de congênito, certo? Ô, Ricardo, você pode voltar por favor, o slide? Posso. Olha, ali que tem, embaixo do gato, tem 2 animais. Eles que passam a doença pro gato. Eles podem ser hospedeiros intermediários, certo? Uhum. Hospedeiros intermediários. Então, por exemplo, a gente pode entrar em contato com a urina desse rato, ou as fezes desse rato, ou desse passarinho, certo? E aí a gente pode se contaminar também. Certo. Mas é principalmente pelo gato. Mas é majoritariamente pelo gato. Certo. Prevenção, né? Então, se a gente fosse alimentar desses animais, por exemplo, porco ou outros animais relacionados à produtividade aí de carne, assar bem, né, essa carne, ter um cuidado com a temperatura que a gente assa essa carne, para não ficar aquela carne mal passada, certo? A gente vai ver, por exemplo, quando a gente estiver estudando platelmintos, que tem uma doença chamada de teníase, que ela é transmitida através da carne mal passada, certo? Então, a temperatura ali é importante para matar, nesse caso, os protozoários que causam a toxoplasmose, certo? É uma das formas de prevenção. A outra, a higiene das caixas de areia, não permitir o acesso do gato a outros animais ou à rua, por exemplo, certo? Então, essas são as formas de prevenção da toxoplasmose. E temos a amebíase e a giardíase, que são irmãs gêmeas aí das doenças por protozoários, certo? Duas doenças que são causadas por protozoários flagelados, duas doenças que têm a transmissão oral fecal, então sempre alimentos contaminados e água contaminada. A entamoeba histolítica, que é a que causa a amebíase, que não é aquela ameba que a gente estudou, certo? Ela tem predisposição, gente, pelos intestinos, mais precisamente o intestino delgado, certo? Então, cuidado aí com essas preferências que esses protozoários têm, para que uma questão não confunda vocês. Sei lá, eles coloquem que, por exemplo, a única forma de transmissão da toxoplasmose é por água e alimentos contaminados pelas fezes do gato. Não, não é a única forma de transmissão. É uma das. Mas a gente viu que pode ser por ingestão de carne, de animais intermediários, certo? Pela manipulação das fezes. Então, cuidado com essas informações. A amebíase e a giardíase, aí sim, são duas doenças que são exclusivamente de transmissão oral fecal. Então, é lavar bem os alimentos, ter saneamento básico para que a gente não entre em contato com água contaminada, com esses cistos, certo? E aí, esse protozoário tem preferência pelas células do intestino delgado, certo, gente?
E outra coisa que diferencia essa doença das outras é que esse protozoário ele tem a capacidade de formar cistos, certo? Para quê, gente, esse cisto? O protozoário que ele vai parar nas vias digestórias, que a todo momento tem liberação de ácido, ele precisa se proteger. Então, essa proteção é exatamente feita por esses cistos, certo? Então, o cisto protege o protozoário desses ácidos liberados por estômago e intestino, certo? Agora, uma vez que eles conseguem sobreviver, esses cistos são liberados nas fezes. E aí vai contaminar o solo, o lençol freático, e vai voltar a contaminar água e alimentos, certo? E aí o ciclo se inicia novamente, beleza? Então, nessa figura à direita aqui, ele mostra exatamente esse processo de cisto sendo formado, certo? Até ser ingerido pelo ser humano, beleza? Oi, Ricardo. Oi. Preciso saber desse tipo, essa formação desses cistos? Desses nomes, né? Trofozoito. Não Bem. precisa, cara. Só precisa lembrar que eles formam cistos. Certo. Beleza? Ô, Ricardo, Oi. as doenças que têm reservatórios, assim, o protozoário, ele ataca esses reservatórios ou não? Só o ser humano? Ele até ataca, só que o animal, o hospedeiro, por exemplo, o cão, ele tem a doença, a leishmaniose. Ele desenvolve a leishmaniose e pode até morrer da leishmaniose. Só que, por exemplo, quando você pensa num roedor, o roedor ele não vai ter tanto problema com essa doença, certo? Então, não é para todos os hospedeiros intermediários. É para alguns que essa doença vai se manifestar, beleza? Certo. Aí, os reservatórios, os animais, por exemplo, que ficam com esse protozoário, eles só reservam, não ficam com nada. Isso, na maioria das vezes sim. Tirando o cão que tem a manifestação da doença. Tá bom. Beleza? No caso da leishmaniose. Mesma coisa, gente, para giardíase, sempre, certo? Então, quem é o agente etiológico? De novo, é um protozoário flagelado. De novo, o agente etiológico é a Giardia lamblia, certo? E, de novo, esse cara vai formar cistos, por isso que eu falei que é a doença que elas são irmãs gêmeas, certo? As duas têm transmissão oral fecal, as duas formam cistos para proteção e para sobrevivência desse protozoário no intestino, só que esse protozoário tem tropismo, tem preferência pelo intestino grosso. Então, amebíase, intestino delgado, giardíase, intestino grosso, certo? Então, vejam, as duas formam cistos aqui, ó, para se proteger dos ácidos do estômago, certo? Até eles conseguirem chegar no intestino. Chegou no intestino, aí eles começam a reproduzir, certo? E aí sim, esses cistos vão para as fezes para ser eliminado, beleza? E aí você tem aqui na giardíase, as cólicas intestinais, as dores de barriga, elas são muito mais intensas do que na amebíase, certo? E aí, diarreia forte, vômito, náusea e por aí vai. Ô, Ricardo. Oi? A aula tá gravada, né? Oi? A aula tá gravada, né? Eu creio que... Vai mandar. Eu creio que sim, cara. Agora eu só não sei como é que eu vou fazer para mandar, porque vai ficar um arquivo muito grande. Certo? Aí eu vou ver aqui como é que eu faço. Outra coisa, O gente. senhor Pra pode gente... colocar no Drive. Aí manda o link. Pronto, eu vou tentar. Outra coisa, gente. Eu vou tentar mandar para vocês um material, como eu fiz da outra vez, um material suplementar, certo? Então, o de fungo eu já tenho pronto aqui. Eu vou mandar agora, assim que a gente finalizar. E o dos outros conteúdos eu vou mandando no máximo, estourando até amanhã. Certo? Ô, Ricardo. Diga aí. Essas doenças que a gente tá vendo, só a malária tem vacina? Só. A leishmaniose também, cara. Leishmaniose também. Mas, assim, são vacinas que têm um processo de liberação para você tomá-las um pouco burocrático. Então, a malária, por exemplo,
Você não chega em qualquer posto e toma a vacina de malária, certo? Você precisa de uma comprovação que vai viajar para a região norte e por aí vai. Tá certo. Beleza? E qual dessas doenças Não, é a... Eu vou perguntar o seguinte. Qual dessas doenças, assim, tem alguma que é pra gente focar? Cara, essas específica. últimas duas, elas aparecem menos. Então, foca em malária, foca em leishmaniose e foca em toxoplasmose. Tá bom. Viu? Certo, gente? Então, no mais, boa prova para todo mundo na terça. Espero corrigir essas provas na quarta, no máximo. E a gente pode discutir as questões. Pensem, gente, no que essas questões elas vão vir contextualizadas. Não vai ter aquela coisa fixa, dura. É isso, a resposta é aquilo. Não, vocês vão precisar pensar um pouquinho também. Se eu não me engano, a prova só tem uma questão aberta, certo? Então, nesse sentido aí, vocês podem tentar aí pensar em qual seria, né, a possibilidade dessa questão aberta. Uma questão aberta a gente pode explorar um pouco mais de coisa. Então, essa questão aberta eu vou querer que vocês desenvolvam uma coisinha ali a mais, certo? Mas tudo que a gente falou aqui, de certeza está na prova. Beleza? No mais, agradecer a todo mundo e estudem, mas descansem.